ao vivo, mais uma vez, live número 44, live número 44, 11 meses, caramba, velho, só faltam 4 lives, para um ano. Mais uma vez, um ano nós já fizemos. Agora vamos fazer um ano de 4 lives mesmo, né? Porque um ano já fez. Eu comecei em outubro do ano passado, então um ano já fez. Mas 4 lives para fazer um ano de live. Diga aí, 4 lives para fazer um ano de live. Live número 44, 11 meses. Olha que massa. Muito massa. Muito massa. E hoje vamos falar sobre autoridade. Autoridade. Hoje, antes de começar a live, antes de começar a ler o texto inicial, eu quero aqui agradecer um presentão que eu recebi hoje, diretamente da Holanda, minha cunhada, o esposo dela, meu cunhado. Bora, Antônio Andrés. Olha. Um Lego da Ferrari. Chama! Olha. Eu não montei ainda não. Já abri aqui, mas não montei ainda não. Olha. Eita danado. Mas eu tô feliz, viu? Quem me conhece sabe que eu sou fãzaço de Fórmula 1. Acompanho há muitos anos. Virei ferrarista com Rubinho e Felipe. Então, assim, Ale e Felipe, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pelo presente. Tô feliz demais, a SF24. Escuderia Ferrari número 24, o carro desse ano. Muito bom, muito bom. Olha isso, é Lice? Não acredito. Lice chegou, que legal. Seja bem-vinda, minha filha. Lice, até onde eu sei, parece que não tem problema com a autoridade, não. Bom, vamos começar o nosso texto de hoje. Nossa leitura especial desse texto que tem 0 inteligência artificial. Você sabe interessante sobre isso? Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, sabe? E eu uso muito inteligência artificial, muito, porque assim, produtividade é um negócio absurdo, absurdo. Nós temos um encontro, toda mentoria não, a cada 4 mentorias, ou seja, a cada módulo, que bom, mas estou feliz. A cada módulo, fala grande AZ, beleza? Seja bem-vindo. A cada módulo, nós temos uma mentoria de inteligência artificial. Então configuração mental, nível de execução, é um pilar. Custo e rentabilidade é outro pilar. Liderança é outro pilar. E entre cada pilar tem um outro pilar, que aí vem uma aula de inteligência artificial. Poxa. Então assim, eu uso muito inteligência artificial na minha vida. Muito mesmo. Mas eu tenho me obrigado a fazer certos exercícios sem inteligência artificial. Entre eles, esse texto que eu abro toda mentoria, toda live, né? Toda live. As mentorias eu não tenho feito porque ele não faz muito sentido dentro de custos e rentabilidade. Mas agora voltamos para a liderança. Fizemos a primeira aula do módulo 5 de liderança. E aí faz todo sentido voltar também lá nas mentorias como eu voltei. Mas assim, hoje e nas lives aí realmente esses textinhos fazem muito sentido. E eu me obrigo a não utilizar a inteligência artificial para entregar esse texto para vocês. Então vamos a ele. Vamos começar aqui a nossa live de hoje com a leitura desse texto que sai 100% da minha cachola. Vamos lá. A maioria dos chefes não percebe, mas a autoridade não é tomada, ela é concedida. O dono só entrega autonomia quando enxerga que o chefe é capaz de decidir com precisão cirúrgica, sem colocar o caixa
e a operação em risco. O que eu vejo repetidas vezes é o oposto. Um problema de utensílios é interpretado como falta de gente. Um conflito isolado é traduzido como necessidade de demissão. E o dono, olhando isso, só vê um profissional que ainda não sabe separar sintoma de causa. Este é o ciclo da falta de autoridade. A imaturidade do diagnóstico leva a soluções frágeis. O dono enxerga risco e nega a autonomia. O chefe interpreta como falta de confiança e se afunda ainda mais na frustração. No fundo, não é o dono que trava o crescimento do chefe. É o chefe que não mostra na prática que suas decisões equilibram resultado e custo. Toda demissão é um jogo de estratégias entre duas partes. O chefe que busca performance e o dono que protege o caixa. O equilíbrio surge quando nenhum dos dois tem vantagem em mudar sozinho, porque a solução encontrada é boa para ambos. O dono não pode negar porque a proposta resolve o problema com segurança. O chefe não precisa insistir, porque já provou com números e clareza que essa é a melhor decisão. Enquanto o chefe continuar reagindo por emoção, me subordinou, eu demito. Ou por atalhos, falta louça, contrato mais gente, ele nunca vai alcançar este equilíbrio. Mas quando ele começa a calcular o jogo, listar ganhos e perdas, comparar custo de permanência com custo de saída, ele mostra ao dono que sabe falar a sua língua. E neste momento, a autonomia deixa de ser um favor e passa a ser consequência. Muito bem! Vamos começar aqui a nossa viagem pela autoridade concedida. Né? Muito bacana aí. Para quem ainda não entendeu, esta live surgiu de uma caixinha de perguntas. Uma caixinha de perguntas que eu fiz há mais de 15 dias e que foram duas perguntas muito interessantes. Uma que gerou a live da semana passada, que foi como soltar pratos em 10 minutos. E outra que foi uma pergunta aonde o meu seguidor me fez a seguinte pergunta: quero demitir e o dono não deixa. Pronto, e é o tema da live de hoje, quero demitir e o dono não deixa, né? E hoje a gente vai tocar nessa ferida mega incômoda que realmente mexe muito com vocês, que é essa autonomia não negociada, porque existem duas formas de garantir essa autonomia. Uma das formas é negociar ela na contratação, como fazendo parte do pacote de contratação. E ainda assim, não é 100% garantido que você vai conseguir fazer uma demissão na hora que você deseja. Mas ela pode fazer parte do pacote de contratação. Eu já coloquei muito nos pacotes das minhas contratações. Hoje eu não coloco mais. Interessante, né? Demitir pessoas, para mim, era condição do exercício da minha autoridade. Então eu colocava isso nos meus pacotes de contratação. Eu só aceitava ser contratado se a demissão pudesse existir. Hoje em dia, isso não existe mais nas minhas consultorias, mentorias. Faz tempo que eu não faço um trabalho como CLT, faz bastante tempo, mas nas minhas últimas contratações, eu não coloquei isso como condição. Na verdade, até cheguei a falar sobre isso por ocasião da feitura dos contratos, mas eu coloquei como sendo uma decisão onde muitos participariam dessa decisão e não apenas eu. Cheguei até num dos últimos contratos, eu acho que foi o último contrato que eu realmente coloquei isso. Cheguei a ser muito
cheguei a colocar isso na balança em um determinado momento. E eu abri, sabia? Eu disse, rapaz, eu vou cair fora disso aqui. Isso aqui não vai dar certo, não. Então eu abandonei, fiz um relatório sobre tudo o que estava acontecendo, entreguei para a diretoria e pronto, sabe? Então, acredito, hoje eu vejo um pouco de vaidade nisso, sabe? Vaidade nessa necessidade de demissão. Hoje eu vejo isso. Pelo menos era pra mim. Eu não sei pra vocês. Não sei quem tá aí agora vivendo essa realidade. Mas hoje eu olho pra trás, olho para os contratos onde eu coloquei a questão da demissão e eu vejo muita vaidade. De verdade, muita mesmo. Porque a demissão de alguém que não performa, ela é praticamente obrigatória, desde que você consiga demonstrar isso na prática. Mas por outro lado, demitir alguém que não performa e ficar na merda também é muito ruim, sabe? E aí é onde entra vários aspectos do que nós vamos analisar aqui hoje. Mas eu acredito que a autoridade, para mim, a autoridade é entregar resultado, sabe? É isso que dá autoridade. Então não é um contrato que vai te dar autoridade. Você pode ter o contrato mais foda do Brasil e ainda assim não ter autonomia para fazer uma demissão na hora que você quer. Então eu acho que ir para o lado do resultado e de falar a linguagem do dono e apresentar para ele provas do que você faz no dia a dia gera resultado para a empresa de forma assertiva e competente e clara, e tudo isso fica muito claro aos olhos do dono, eu acho que essa demissão passa a ser uma consequência, sabe? Uma consequência para atingir resultados ainda maiores. Então, o que vocês normalmente sentem como falta de autonomia, na verdade não é falta de autonomia, é falta de autoridade legítima mesmo. Essa autoridade que vocês não têm, porque assim, como é que é o ciclo, né? Como é que funciona esse ciclo da autoridade? Ou da falta de autoridade? Você quer mudar alguma coisa, aí o dono bloqueia. Você interpreta isso como falta de confiança e, na verdade, você não consegue perceber que o dono, na verdade, ele não vê consistência nem clareza no seu diagnóstico, na avaliação do problema. Outro dia eu vou contar uma experiência de hoje, mas antes só para exemplificar bem isso, né? Outro dia eu estava conversando com um candidato a ser meu aluno, certo? Eu estava prospectando, eu estava conversando com ele, tentando fazer a venda da minha mentoria para ele. E, cara, ele dizendo assim, eu falava, tem que mandar, você precisa mandar relatórios, você precisa fazer isso. Ele disse, eu faço, chefe. Eu digo, faz, manda para mim, me mostra. Eu quero ver como é o relatório que você faz e por que esse cara não te dá autoridade. Porque não é possível. Você está dizendo tudo o que eu estou dizendo para você fazer, você faz. Então, se você faz e você ainda não tem autoridade, eu quero saber por que você não tem autoridade. Quero entender isso. Aí o cara me mandou o relatório que ele fez para o dono. O relatório que ele fez para o dono tinha 4 linhas. E era assim. A primeira linha era problemas da cozinha. A segunda linha era um problema, a terceira linha era um problema e a quarta linha era outro problema. Eu disse, porra, velho, tá igual aquela piada do cara que chegou no... O cara vinha no meio do mato. Vou falar aqui no Nordeste aqui. Vinha no meio da Caatinga. Andando numa caminhoneta. Uma Hilux. De última geração. Toda equipada de tudo que você imaginar. E aí ele parou no meio do cabo tangendo uns bode. O cara tava tocando uns bode. Ele disse, eu vou parar aqui. Aí parou. Olhou pro cara. Disse, opa, tudo bom, senhor? Tudo bem. Rapaz, deixa eu lhe fazer uma proposta. Diga. Homem, era bode, viu? Tinha bode que o cara não via mais, assim, não via o horizonte. Aí o cara disse, meu amigo, se eu disser quantos bodes você tem, você me dá um? Eu disse, eu dou. Pois bem. Pois então aguarda um minutinho. Aí ele voltou na caminhonete, abriu o notebook, acessou um programa lá que pegava um satélite. O satélite bateu uma foto da região. Aí ele foi reduzindo assim, fazendo zoom.
Aí do Zoom ele usou um programa de geoprocessamento. Esse programa de geoprocessamento disse que o cara tinha 932 bode. Ele se levantou, saiu da caminhonete e disse: meu amigo, você tem 932 bode. Aí o cara disse: muito bem, pode pegar um bode, o senhor acertou. Aí ele pegou o bode, ia levando para a caminhoneta. Aí o cara disse: ô meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Posso fazer uma proposta? Aí disse: pode. Vamos fazer o seguinte: se eu adivinhar a sua profissão, você me devolve meu bode? Aí o cara disse: devolvo. Pode adivinhar. Ele disse: você é consultor, né? Aí o cara disse: sou, mas como é que você adivinhou? Aí disse: porque você chegou sem ser convidado, me cobrou para dizer uma coisa que eu já sabia e não entende nada da minha profissão. Porque ao invés de pegar o meu bode, o senhor pegou foi meu cachorro. Tan, tan, tan. Pegadinha do malandro. Então vamos lá. Qual foi a segunda frase do cara? Me cobrou para dizer uma coisa que eu já sabia. O que foi o relatório desse... Gostou, né, Andrés? Eu sabia que você ia gostar. Aí o cara chega, pô. Ele disse pro dono 3 coisas que o dono já sabe, pô. Que tipo de autoridade você acha que você vai construir? Fala a verdade. Que tipo de autoridade você acha que você vai construir dizendo pro dono um negócio que ele já sabe? Então eu peguei o cara e disse assim: ó, bicho, vamos lá. Vou pegar um relatório meu aqui antigo, que tem esses assuntos aí que você tratou para você se inspirar. O relatório tinha 8 páginas. E o relatório falava sobre números. O relatório falava sobre, por exemplo, que o cara podia demitir um funcionário. Olha só, o cara podia demitir um funcionário para aquisição de uma máquina e que essa demissão pagava essa máquina em 6 meses. Ele ainda ia ganhar o resto do ano do salário do cara, gerando uma produtividade 20 vezes maior do que a produtividade que ele tinha. Isso era um dos assuntos tratados nessas 8 páginas de relatório diagnóstico. Aí o cara me faz um relatório para o dono que tem problemas da cozinha. 1 problema, 2 problemas, 3 problemas. É a história do bode. E o cara ainda pegou o cachorro do cara, porque estava ganhando um bom salário para falar isso. Certo? Então, na hora que o dono veta o seu pedido de demissão, na verdade isso é um sinal, primeiro, para você analisar como é que está o seu nível de consciência em relação ao que você está dizendo para ele. Será que o que você está passando para esse cara, será que o que você está passando para ele, para esse dono, para essa dona, como o caso de AZ, que é uma dona do hotel lá, será que o que você está passando para eles tem clareza, consistência e é um diagnóstico com informação de rentabilidade, de otimização, com números onde ele consegue ver ganhos e perdas? Cara, se você entrega um negócio desse, dificilmente o cara vai negar uma demissão. Eu vou chegar nessa construção com vocês, tá, hoje aqui. Mas eu já estou dizendo que se você entrega isso, dificilmente você consegue, você sai de uma reunião como essa sem garantir aquilo que você quer. Pode não ser a demissão, mas você planta algo, sabe? Você planta um futuro dessa autoridade sua. Porque o cara vai olhar para você com outros olhos. Ele vai olhar para você como um cara que entende da parada e está conversando com ele de igual para igual. De igual para igual não, de melhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele não entende. Ele só não confia. E aí você precisa mostrar, e mostrar com clareza. Tá certo? Ó, o que é que aconteceu hoje que eu posso exemplificar isso que eu estou falando? Eu estava conversando com 2 alunos meus. Eu não tenho
2 alunos de um mesmo restaurante. Eu evito isso porque em situações passadas isso não foi muito legal. Aconteceu de eu ter 2 alunos do mesmo restaurante e isso travou o processo. Travou o processo de cura de um e travou o processo de crescimento de outra. Certo? Então eu normalmente não permito eu não permito 2 alunos dentro da minha mentoria de um mesmo lugar, de um mesmo restaurante. Eu não permito. Porque eu quero ajudar todo mundo. Então, às vezes eu não consigo ajudar as 2 pessoas sendo elas do mesmo restaurante e tendo conflitos internos. Então, eu estabeleci essa regra. Não tenho 2 alunos do mesmo restaurante. Mas nesse caso especificamente, quando esses 2 alunos entraram na minha mentoria, um era de um restaurante e outro era de outro. E agora eles estão no mesmo. Então aconteceu de eu ter 2 alunos do mesmo restaurante. Um chefe, uma chefe e um subchefe. E nós estávamos hoje conversando e discutindo algumas coisas. Entre elas, eles me contando um desastre na operação que teve no sábado agora. Não sei se desastre é a palavra não. Acho que eles não estão tendo mais desastre não, mas teve alguns atrasos. E a gente discutindo sobre isso. E eles me dizendo e sugerindo a contratação de mais uma pessoa por causa desse sábado. Essa era a solução que eles tinham visto. Esse era o diagnóstico que eles tinham. Que existia a necessidade da contratação de mais uma pessoa. Só que como eles foram falando e eu fui fazendo provocações, finalmente chegou em uma resposta que eles me deram que eu entendi o que aconteceu. E essa resposta veio quando o meu aluno, que é o subchefe, ele disse assim, ó. Ele disse... Seja bem-vinda, Marcela. Pati, seja bem-vinda também. E esse aluno, ele chegou e ele disse para mim assim: chefe, teve uma hora que eu tive que parar para lavar um prato para poder montar o prato novo. Aí eu, imediatamente, tá diagnosticado o problema. Eu disse, Jack, você tá com quantos pratos? Ele, tantos. Vixe, eu falei o nome, né? Não tem nada não. Ele não, eu tenho certeza que ele não vai se incomodar. A reciprocidade permite que eu faça isso. Eu disse, ô Jack, você... Inclusive porque tem uma live sobre eles 2 aqui. Tem uma live no Instagram sobre o crescimento desses 2 alunos, Jack e Mayara. Aí Jack chegou pra mim e fez... Eu cheguei pra ele e disse, Jack, vem cá. Você tem quantos pratos? Aí, tantos pratos. E frigideiras, tinha tantos. Eu disse, pronto, meu irmão. O problema não é gente. O problema é o utensílio. Está faltando utensílio. E o investimento em utensílio ele é fixo e se dilui no tempo. Mas o investimento em um funcionário ele passa a fazer parte do custo fixo da empresa. Então vamos analisar aqui o faturamento nos últimos sábados. Aí a gente pegou os últimos sábados. E o mesmo faturamento. O mesmo faturamento. Peguei o sábado do início do mês, aí peguei há 20 dias, cheguei no sábado passado. O mesmo faturamento. Eu digo, ó que merda aqui, ó. Se tu compra prato e frigideira e você dilui esse investimento ao longo de 6 meses, ele se acaba. Certo? E aí você tem o faturamento normal, mas você vai deixar de pagar esse investimento. Agora, se você contrata uma pessoa e esse investimento ele não escalar, não potencial, esse investimento não, se esse faturamento não escalar, o que é que vai acontecer? Você fatidicamente vai aumentar os custos, diminuir a rentabilidade da empresa. Porra, chefe, é mesmo, diga pô. Então assim, o diagnóstico está errado. Agora, se você me disser que com essa pessoa a mais, você consegue gerar uma produtividade que é capaz de absorver mais faturamento, e isso está concatenado com o trabalho de marketing da empresa, para aumentar esse faturamento, e o marketing não aumenta, porque não é capaz, porque a operação atual não é capaz de absorver mais vendas, aí eu vou ter que concordar com você. Porque aí eu vou chegar no marketing e vou dizer, ei, tá liberado vendas. Pode descer o cacete, eu quero é vendas, porque agora eu tenho uma pessoa a mais e isso aumenta a minha produtividade. É esse o caso? É não, chefe. Então, meu amigo, paciência. Vamos comprar pratos e frigideiras, porque isso sim vai resolver o problema sem a necessidade de aumentar o custo fixo da empresa. Isso vai gerar rentabilidade.
Certo? Beleza, 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 fechou. Muito bem. Aí, mais na frente na conversa, a gente conversando, veio uma outra questão. A mentoria espartana, ela tá ficando doida com os relatórios. Esse domingo a equipe rodou com uma excursão de última hora, 200 pessoas. Mise en place montado. Menino, olha aí o brabo. Eu falo dele direto, acaba bom. Aí, mais na frente na conversa, rolou outro problema de diagnóstico. Então, por isso que eu quero mostrar pra vocês, como falta clareza pra vocês nisso, sabe? Ó, rolou outro problema de diagnóstico, vamos lá. A gente tava falando sobre um processo de Kukenshio, uma carne que tem que estar congelada dentro de um saquinho para ser regenerada na hora do serviço. Isso acelera muito o serviço. Então a gente está falando de um serviço de 6 minutos. E esse serviço no sábado atrasou muito por causa dessa carne que não estava congelada. E eles disseram que existe uma opção de diretoria por não colocar essa carne mais no Kukenshio. Fazer essa carne na hora, grelhar ela na hora. Tá, tudo bem. Aí ele soltou a frase, porque assim, até aí tudo bem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o diretor chega pra mim e diz que não vai mais pré-grelhar, ou grelhar, ou botar essa carne no Kukenshio e diz que vai grelhar na hora, quem é soberano na história? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, meu amigo. Porém, não foi o caso. Porque ele não parou aí. Ele disse mais uma frase. Ele disse assim: e olhe, viu? Agora, depois que fez a mudança, tá vendendo muito. Aí, opa, peraí, calma. Agora vamos com calma. Podia ter morrido ali, né? Mas agora olha o diagnóstico. Olha o diagnóstico. Aí eu disse assim: você viu essas informações aonde? Já que no sistema. Aí ele disse: não, chefe, vi não. Eu digo: homem, você tem que tomar muito cuidado quando você faz de afirmação, pô. Muito cuidado. Porque primeiro, o cardápio foi pensado para atingir esse público assim assado. Existe um trabalho sendo feito nos bastidores do cardápio para substituir esse patinho grelhado por um filé mignon. Então tem prato filé mignon. A venda do filé mignon está aumentando, a do patinho está caindo. Então assim, cara, será que é isso mesmo que está acontecendo? Aí ele já ficou com o pezinho atrás. Eu disse: porra, bicho, meu irmão, não pode fazer esse tipo de afirmação sem estudar. Você tem números para afirmar isso aí? Tem ou não? Eu digo: pois vamos olhar. Entrei no sistema na hora. E aí fizemos. Quando foi que a carne parou quando foi que a carne saiu do Kukenshio e começou a ser grelhada na hora? Faz 2 semanas, chefe. Eu digo: beleza, vamos pegar as vendas das últimas 2 semanas dos pratos que tem essa carne. Aí pegamos 30 unidades em 2 semanas. 30 unidades. O que é muito pouco, né? Ou seja, já não está vendendo muito bem. Agora vamos pegar de 15 dias anteriores, quando estava no Kukenshio, 44 unidades. Ou seja, veja só, primeiro, o nível do viés cognitivo que esse cara estava em relação a essa carne. Ou seja, por uma crença dele de que a carne grelhada na hora sai melhor do que a carne no Kukenshio, ele criou um viés para perceber, o cérebro dele passou a perceber as vezes que saía essa carne. Além disso, dando trabalho, atrasando. Então, assim, chama a atenção. Desperta a minha atenção, enquanto que os outros elementos que estão saindo do Kukenshio não despertam a minha atenção, eles estão na velocidade. Aí ele, enviesado cognitivamente, fez uma avaliação errada, um diagnóstico errado. E ele afirmou que estava vendendo mais, quando na verdade estava vendendo 15 unidades a menos por semana, 33% a menos do que nos 15 dias anteriores. 33% a menos. 15 em 45. Olha só isso, cara. Olha só essa brutal informação que eu estou passando para esse cara nesse dia. E hoje, né? Foi hoje. E eu disse para ele assim: meu amigo, será? Fala, Juan, beleza, meu irmão? Seja bem-vindo. Cara, Jack, será que eu consegui agora, de uma vez por todas, provar para você que você não pode falar nada sem números? Conseguiu, chefe.
Agora você conseguiu. Então a gente tinha 33% a menos de vendas e ele estava afirmando que as vendas aumentaram. É isso, chefes, é disso que eu estou falando. Eu estou falando que vocês não medem, vocês não contam e afirmam. Aí o dono percebe isso. E isso causa uma insegurança gigante nele. Então vocês não têm diagnóstico. Vocês confundem sintoma com causa. Certo? E não tem clareza financeira. Vocês não sabem realmente o que está acontecendo. Outro dia, com o meu brabo aqui de plantão, AZ. Não, chefe, porque lá não tem desperdício, porque eu faço isso, faço aquilo, faço não sei o que. Eu disse, cara, você não tem noção de quantas vezes eu já escutei isso aí. E medir desperdícios altíssimos. Vamos medir o seu, pô. Não estou dizendo que tem, não. Eu estou dizendo que você não é capaz de afirmar. Aí ele, é verdade, chefe. Vai ser medido. Vamos botar para descer. Entendeu? Então, assim, essa falta de clareza financeira faz com que vocês queiram contratar sem provar que tem aumento de escala no faturamento. Faz com que vocês queiram demitir, muitas vezes por causa de um confronto ou um conflito. Ou seja, às vezes você não está bem emocionalmente. Você tem um confronto, um conflito. Você confunde o que aconteceu com insubordinação e você mostra toda a sua imaturidade. Você quer fazer uma demissão. E o dono sabe disso. E aí ele faz essa avaliação por trás que você não está fazendo de forma consciente. Então é uma falta de maturidade emocional querer demitir por causa de um conflito, de um confronto. Confrontos fazem parte. Eu já disse algumas vezes, tanto em mentoria como aqui na live. Já disse para os meus alunos, tem uma ferramenta. 2 coisas que mudaram a minha vida nos últimos 2 anos. A primeira, que eu conheço há muito tempo, mas usava mal e porcamente. E agora eu tenho usado... Eu tenho usado até para medir a necessidade de ações na minha vida pessoal. Se chama Matriz de Eisenhower. É uma matriz de priorizações, onde você, através de 2 vetores, que é o importante e o urgente, você prioriza a sua vida inteira. Pronto. Eu começo minha segunda-feira com 40, 50 pendências, termino minha sexta-feira com 6, 7, nunca são as mesmas. E tudo isso, essa minha matriz, a matriz de Eisenhower, aliás, minha não. A minha é porque eu fiz uma planilha só disso. Quem quiser, inclusive, pode me pedir no privado, certo? Pode mandar lá, chefe, quero a matriz de Eisenhower. Eu mando, tá? Não tem problema nenhum. Eu mando isso sem nenhuma... Não vou cobrar nada de vocês. Só para fortalecer. Beleza? Então, essa tal dessa matriz de Eisenhower mudou minha vida. De 2 anos para cá. E eu tenho usado muito intensamente agora. Muito mais do que antes. Certo? Então, de 2 anos eu ainda dei umas falhadas. Mas eu tive firmeza de propósito e hoje eu uso ela, não pode me faltar, não pode me faltar. Ela me ajuda nos meus agendamentos, tudo, e não pode me faltar. E o segundo item que mudou minha vida chama-se confronto. Confronto. Confrontar é diferente de brigar. Confrontar é você fazer uma cobrança, por exemplo, que precisa ser feita. Isso é confrontar. Confrontar é você dizer não, também é confrontar. Confrontar é correção em tempo real de coisas que precisam ser corrigidas em tempo real, isso também é confrontar. Confrontar é treinar. Confronto. E confrontar de forma assertiva leva em consideração 2 coisas. Uma, que você está com a regra debaixo do braço. Essa é a primeira coisa. Se o processo está escrito e você está com a regra debaixo do braço, está com trava-língua aqui, né? Se regra é regra. Se você está com essa regra debaixo do braço, você está sendo assertivo. Certo? E a segunda é a autorregulação. Porque para confrontar você não precisa estar nervoso. Para confrontar é um momento. Um momento que precisa acontecer. E precisa acontecer naquela hora. Na verdade, se você estiver nervoso, você precisa primeiro se autorregular. Porque você não pode levar o elemento tóxico para esse confronto, que é a raiva. Então você precisa se autorregular. E a gente tem várias lives aqui sobre isso, sobre esse autorregulação, sobre tudo. A gente tem várias aqui no Instagram, gravadas.
Eu já nem sei qual mais. Mas basta vocês caçarem aí, assistirem que vai dar certo. Na nossa mentoria, gente, temos também várias mentorias de autorregulação, inclusive com protocolos extremamente assertivos, checklist, que para você começar a alimentar sua memória muscular sobre isso, certo? Então, esse confronto ele é de extrema importância, inclusive com os donos. E aí chega uma parte essencial desse nosso processo, que é saber se posicionar em relação a isso. Na hora que você tem as respostas, que você é claro, que você mediu, que você tem números para comprovar o que você está falando, e você sabe se posicionar e você sabe confrontar, mais uma vez, dificilmente, sabe por quê? Dificilmente você não vai atingir seu objetivo por um motivo muito simples. Porque o cara não é burro. E depois que vê, não tem mais como dizer. E se você não conseguir atingir seu objetivo na hora, você plantou uma semente. E aquela semente vai gerar várias investigações dele, pessoais, onde ele vai começar a observar o que ele não conseguia ver antes. Mas você mostrou. E mostrou com números. E agora, meu amigo, o número, você falou a linguagem do cara, velho. E aí quando você fala a linguagem do cara, fudeu. Aí o cara não consegue, sabe? Ele não consegue desver. E ele vai caçar isso, porque ele fica... aquilo fica martelando na cabeça dele, sabe? Então muitas vezes uma frase dita no momento certo, com clareza de informação, tem um objetivo de médio e longo prazo que você nem imagina. Então você ter acesso a essas informações em tempo real, porque você faz a gestão da sua cozinha, porque você gere isso, mede, e você de vez em quando soltar essas frases, isso vai martelando como uma britadeira lenta, sabe? Uma britadeira, imagina uma britadeira em câmera lenta. E aquilo vai martelando na cabeça desse cara devagarinho. A cada informação que você solta, despretensiosamente, porém estrategicamente, você vai devagarinho causando uma condição mental diferenciada em relação a você, ao nível de informação que você tem e ao nível de resultado que você quer gerar para esse cara, até que chega uma hora que ele diz assim: porra, sou eu que estou fudendo com a parada. Isso acontece, viu? Isso acontece de verdade. E quando não acontece, não se preocupe. Primeiro que isso não é rápido. Não é rápido. Então você tem que ter firmeza de propósito. É um dos 4 pilares, SDC. Esponja, consistência, disciplina e consistência. Então você precisa ter firmeza de propósito, diz respeito à disciplina. Se você não atingir o objetivo no curtíssimo prazo, mantenha o foco na entrega do que você está fazendo. Se você não conseguiu no curto prazo, mantenha o foco no que você está fazendo. Fatidicamente, no médio e longo prazo você consegue atingir todos os seus objetivos. 1% todo dia. 3 vezes melhor do que no ano passado. É assim que funciona. Certo? Então essa é a causa. Associado a isso vem a sua falta de repertório, né? Não conseguir enxergar alternativas que aumentem a rentabilidade, não conseguir enxergar alternativas que aumentem o custo, só conseguir enxergar alternativas que aumentem o custo fixo da empresa, como é o caso de colocar pessoas, certo? Outro dia eu estava discutindo com a chefe de um restaurante e o dono sobre a compra de uma centrífuga de folhas de alface. Aquela centrífuga, né? Que você roda grandona, R$1.000 a aquisição. R$1.000 a aquisição. Aí eu fiz uma conta de tempo, mão de obra e a conta da centrífuga. A centrífuga ela se pagava, mas ela se pagava em 12 meses. 1 ano. Com a economia que ia ser feita do alface que estava se perdendo porque não estava sendo guardado seco, estava sendo guardado úmido, molhado, e aí a oxidação tomava conta. Daí eu montei um calendário, e nesse calendário
eu tinha 20 minutos por dia de um operador para lavar as alfaces todos os dias. Então a alface era pedida 3 vezes por semana, ela é pedida 3 vezes por semana, mas a alface do dia é fornecida apenas para o dia, sanitizada apenas no dia, e isso gasta 20 minutos da operação de um operador que custa R$900, que é como é o nome? Menor aprendiz. Resultado, da semana passada para cá, depois dessa implantação, 0 perda de alface. 0 perda de alface. E isso não atrapalhou a operação. E olha que tem uma funcionária de férias. Então, assim, diagnóstico é a primeira missão. Repertório é a segunda. E muitas vezes vocês não têm repertório e ganham isso no tempo, vendo outras soluções. E é por isso que você tem o SCDC, a esponja. É o primeiro pilar. Antes de você focar em firmeza de propósito, antes de você focar em senso de urgência, antes de você focar em atenção ao detalhe, você precisa ser uma esponja, absorver esse conhecimento. Mas isso leva muito tempo. Leva alguns anos, inclusive. Eu costumo dizer que o tempo de maturação da carreira de um chefe é de 12 anos. E não me entendam mal, acho que a educação é o caminho. Então fazer uma faculdade é muito importante. É de extrema importância. Mas o que eu vou dizer agora está fora desse contexto, só para exemplificar o que eu quero dizer. Certo? E aí vou puxar a sardinha para o meu lado mesmo. O que encurta a sua curva de aprendizado não é só a faculdade. A faculdade ela vai dar um conhecimento genérico que você vai usar durante toda a sua vida e vai lhe posicionar já de forma iminente no mercado de trabalho. Mas você tem uma mentoria, encurta a sua curva de aprendizado, porque esse repertório gastronômico, esse repertório de soluções gerenciais de cozinha, você já tem automaticamente na hora que você tem um mentor. Então sim, puxei a sardinha pro meu lado sim. E porque eu tenho muito orgulho do que eu estou fazendo pelos meus alunos. Certo? Então, eu tenho aluno que chega para mim e faz assim: chefe, eu tô para fechar, eu recebi uma proposta para ser chefe executivo de um hotel ganhando tanto. Eu digo, feche, mas eu não estou preparado. Feche. Belizarda, seja bem-vinda, minha filha. Seja bem-vinda. Feche. Aqui na live, eu não sei se ela ainda está aqui. Mas quem passou por isso recentemente, estou falando de 2 semanas atrás, foi Laice. Laice chegou para mim e disse: chefe, recebi uma proposta para ser chefe de um restaurante. Eu não estou preparado. Eu digo, não tá, mas tá. Porque você tem mentor. Então feche, aceite. A gente vai junto nessa. Estamos na jornada aí. Certo? Então uma coisa que te dá repertório de soluções é exatamente isso. É você ter alguém que já viveu isso e vai encurtar a sua curva de aprendizado. Você vai ver na prática, sem bater tanta cabeça. Até porque eu bati minha cabeça com força, viu? Olha, lá está aí, ó. Acabou de responder. Sabia nem se ela ainda estava. Acabou de responder. Se chefe, eu tô assim, tô com 2 propostas. Uma é de chefe, a outra é de chefe executivo. Eu digo, pega de chefe executivo, pega mais cara. Pega que vai pagar melhor. Eu não tô preparado, eu digo, foda-se, você tá. Tá comigo. Entendeu? Então é isso. E o dono, ele enxerga, gente, com muita clareza toda essa causa que eu estou falando. E é por isso que ele não dá autonomia para você. É por isso que ele não deixa você demitir. Há 3 coisas que não voltam: palavra dita, flecha lançada, oportunidade perdida. É isso mesmo. Não pode de jeito nenhum. Fecha esse negócio, vamos embora. Tamo junto aí. E ele não está errado. O dono, ele não está errado de não te dar essa autonomia. Ele está se protegendo, ele está protegendo o caixa da empresa dele. Então é você que é responsável por meter ficha e mostrar para esse cara o que ele precisa ver. Então o que é que esse cara entende? Ele entende a linguagem dele. Qual é? A linguagem dele não é daquele cara do bode, de jeito nenhum. A linguagem dele é a linguagem do caixa, do dinheiro, do denaro, la plata, grana. Certo? Então é resultado de caixa, meu amigo. Não tem outra não, ele entende isso. Se você mostra para ele isso, e ele vê,
e você consegue fazer ele ver porque você se posicionou e apresentou relatórios da forma correta, quem depois que vê não tem mais como desver, meu amigo. Se iluda não. Estamos vendo isso, tá aqui, ó. Vou repetir aqui o que é que o AZ falou aqui, ó, mais acima, ó. Marcelo, com a mentoria espartana, quando ele fala ela, é a dona do hotel que ele trabalha, lá em São Luís. Ela tá ficando doida com os relatórios. Esse domingo a equipe rodou com uma excursão de última hora de 200 pessoas, mise en place montada. Pronto. É esse tipo de coisa aqui. Meu amigo, isso aqui tem que ter um print. Esse menino é... rapaz, menino do meu orgulho. Eu queria ter um filho assim, viu? Fazer igual Raimundão, gente fina. Queria ter um filho assim. Olha aí. Então assim, para mostrar para vocês que na hora que vocês se posicionam e vocês mostram pro dono o que ele precisa ver, a coisa muda, pô. A Z conseguiu mostrar para essa mulher que o cálculo todinho que ela fazia de camarão estava errado. Pegou a planilhazinha de beneficiamento que tem lá na mentoria, rebolou nos peitos dela, tá tudo errado, mano. Você tá achando que tá comprando de tanto, mas você tá pagando tanto. Você acha que tá perdendo 10% de água, tá perdendo 40%. Ixi, essa mulher endoidou, mano. Aí pediu pra ele fazer as fichas técnicas tudinho, aí o salário aumentou. É engraçado, viu? Rapaz, eu faço não. Mas se aumentar pra tanto, eu faço, É isso, pô. É isso, tem que se posicionar mesmo. É engraçado, viu? Então, vocês precisam demonstrar que sabem ler cenários, números, gargalo, qual é a raiz do problema, de onde vem o problema, qual é o elemento motivador do problema, certo? E se você não consegue mostrar também, além de conseguir mostrar que você enxerga o problema de forma precisa, se você não consegue mostrar como é que você vai resolver e por que é que a sua solução é a correta, então o dono vai negar sempre, pô. Agora mostra que é a correta para tu ver. A gente estava em São Paulo, eu e meu sócio, chefe Walter Dantas, estávamos em São Paulo. E nós vivemos uma situação lá muito interessante com compra de camarão. A gente mostrou o desperdício do camarão em tempo real lá para eles. Fez a ficha de beneficiamento e mostrou o camarão. O que é que estava acontecendo com o camarão. Aí além do preço ser muito alto, né? São Paulo, preço muito alto. Aí a gente entrou em contato com um fornecedor aqui da capital do camarão, Pendências, no Rio Grande do Norte, né? Que é o melhor lugar do Brasil para se criar camarão. E a gente entrou em contato com eles. E o camarão daqui de Pendências, entregue via aérea, chegando com um dia em São Paulo, mesmo com a logística de retirada no aeroporto, saía mais barato do que o camarão que eles estavam comprando lá com o rendimento que eles estavam tendo. Então assim, por que é que o empresário vai deixar de comprar um camarão aqui? O cara está em São Paulo. Por que ele vai deixar de comprar um camarão aqui se o camarão está chegando no prato do cliente mais barato do que o que ele compra lá? Depois que vê, não tem mais como desver. Na hora que você mostra isso, não existe mais o que fazer, meu amigo. O cara só não compra em dois casos. Um, o camarão não é um elemento relevante na curva ABC dele. E dois, ele é burro mesmo. Mas você não é. Na hora que você faz isso, você está se posicionando. Então a autoridade, ela vem quando o dono ele enxerga que você faz o diagnóstico correto, tem solução e mostra segurança emocional para conduzir essa solução. E a gente está falando só de custo, mas é porque é muito mais fácil explicar o que eu estou querendo dizer através do custo do que através de uma ação de liderança como uma demissão. Mas a gente está chegando lá. Então acompanha aí. Acompanha aí, não perca não. Então qual é o protocolo de autoridade? 1. Diagnosticar o problema. Esse é o protocolo de autoridade. Qual é o problema? É uma contratação, uma demissão? Qual é a causa raiz? Por que eu estou fazendo essa demissão? Sem vaidade. Ah, tive um conflito. Outro dia eu fui para uma sessão
com uma psicóloga que eu e minha esposa estamos tentando contratar para ser a psicóloga da nossa filha. É uma muito competente, ela, de extrema competência, e ela mostrou isso em todos os momentos. Teve um momento, eu sou um cara muito intenso, vocês já viram. Eu sou um cara muito intenso. E teve um momento lá na consulta, que foi uma consulta de quase 3 horas, né? A primeira consulta, antes de levar nossa filha. Aonde eu tive um embate com ela. Só minimamente inteligente, não sei o que, mas não tá aqui para isso não. Eu disse, mas eu tô aqui para aprender. Ela disse, eu não tô aqui para ensinar. Rolou esse lugar, né? Rolou esse lugar. E muita gente no meu lugar, por vaidade, possivelmente tivesse desprezado essa contratação. Mas eu compreendi o momento. Me autorregulei, terminei a nossa sessão lá, passamos todas as informações para ela que precisavam ser passadas e ela agora vai fazer a avaliação da nossa filha. Então, assim, conflitos e confronto, seja ele um conflito ou não, confronto, ele faz parte da vida. Ele não qualifica ou desqualifica absolutamente nada. E ele não candidata automaticamente alguém para uma demissão. Então, se você é confrontado e você encara isso como um desafio à sua autoridade, você realmente está sem maturidade emocional. No outro restaurante, no começo do ano, eu fui falar sobre o buffet, que estava frio. Estava descendo frio. E aí, dentro da equipe, tinha um cara muito questionador. E ele chegou pra mim e ele falou assim, mas aí o pass-through fica lá embaixo. Era pra ficar aqui em cima na cozinha. Marcelo, tudo tem um início. Eu digo sem qualquer demagogia, a mentoria espartana tem ajudado a posicionar, a controlar a pressão. Isso é de extrema importância e urgência para qualquer chefe. Meu amigo. Rapaz, quem é que tá vendo isso aí, hein? Rapaz, obrigado, Zé. Obrigado, meu amigo. Mas você também... A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, tá, meu filho? Isso aqui tem que printar, meu filho. Isso aqui vai dar uma sequência. Rapaz, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, Zé. E você é um cara muito aberto. Muito aberto para receber essa ajuda que eu tenho para dar. Vixe Maria, eu tava falando de quê, Jesus? Me ajudem, pelo amor de Deus, que eu não sei mais nem do que é que eu tava falando. Eu sei onde é que eu tô no roteiro, mas eu me perdi aqui quando parei para ler o que você colocou aí. Bom, enfim, então como eu me perdi no roteiro, eu vou seguir a partir daqui. Eu não me perdi no roteiro, né, porque tá aqui na minha frente. Eu vou seguir a partir daqui. Se ninguém disser nada, eu vou seguir a partir daqui. Depois, então qual é a causa raiz? Pode ser... Você vai precisar de dados de produção, saber os gargalos, números de vendas. Você precisa de dados. Sem dados você não tem nada. Eu costumo dizer que eu sou capaz de identificar problemas na operação só olhando os números dela. Desde que eu já conheça ela, claro, obviamente. Por exemplo, eu monto uma cozinha. Eu monto o cardápio de uma cozinha. Eu otimizo o dia a dia da cozinha. Entrego. Deixo a equipe tocar a partir de então. A partir de agora, como eu montei isso, eu consigo administrar isso através de números. Tem até o caso de um empresário conhecido aqui de Natal, que tem uma hamburgueria com mais de 40 anos, que ele hoje mora em Portugal. E ele gerencia tudo a partir dos números de produção. Tudo. Então ele liga para a produção e diz assim, desmancha tudo e porciona de novo. Faltou 2 porções. Lá de Portugal, para cá. Então é possível administrar através de um número, desde que você tenha esses números. Pode ser tempo médio de prato, número de prato, satisfação do cliente, qualquer coisa. Tem muitos números que você pode coletar no dia a dia para fazer esse trabalho. 2 é a prova financeira. Não caia para dentro sem uma prova financeira. Para fazer qualquer pedido, você precisa comprovar que aquilo financeiramente é saudável para a empresa.
essa solução ela não só não aumenta os custos, como pode escalar uma produção ou escalar um faturamento. Certo? Então você, ao invés de pensar em contratar ou demitir, primeiro pense qual é o gargalo, qual é a raiz, a causa raiz, e quais são as provas financeiras que eu posso coletar para demonstrar a minha hipótese. Depois de estudar muito bem isso, porque ela vai ser confrontada. O dono vai tentar refutar a sua hipótese. E ele conhece os números mais que você, então esteja muito bem com esses números. Muito, muito bem com esses números. Certo? Segundo, ter um plano bem definido de alternativas. Então você já diagnosticou, você já coletou as provas financeiras da sua proposta, da sua hipótese, e agora você tem que ter um plano. E esse plano, ele precisa ter um custo. Você também precisa saber quanto vai custar esse plano. Certo? E durante a formatação desse plano, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir, inclusive, listar outras soluções que você não estava vendo. Porque você não está formatando isso a partir de uma perspectiva vaidosa ou de crença limitante. Você está formatando isso a partir de dados coletados e provas financeiras de que a mudança vai gerar rentabilidade líquida para a empresa. Depois o impacto no caixa. Aí fica fácil. Se você já tem as provas, se você já tem os dados financeiros, quanto custa uma hora do funcionário que você quer demitir, quanto custa uma máquina, quantos funcionários eu preciso para operar sem a máquina, quantos funcionários eu vou precisar para operar com a máquina, na hora que eu tiro um funcionário dessa operação, quanto sobra de dinheiro, quanto é o financiamento da máquina, será que eu consigo pagar esse financiamento com os salários mais encargos daquele funcionário? Por exemplo, o cara ganha lá seus R$ 1.518 que seja, né? Um salário mínimo, 1.518 vezes 1,39, então eu tenho uma folha de R$ 2.110. Quanto é a minha prestação? 1.600. Porra! A máquina custa R$ 60.000. R$ 60.000. 60 mil dividido por 2,110. Eu tenho aí 0,28 de retorno sobre o investimento. Aliás, de payback dessa máquina. Então, o que é que vocês precisam entender? Que vocês têm que conhecer esses números, essas manobras e conseguir entregar elas na hora que vocês estão demandando alguma coisa. Depois tem que ter o filtro emocional. Ah, não é só números, não é só números. Você tem que se fazer a pergunta: eu estou reagindo a um conflito? Eu estou reagindo a um conflito ou a um problema, ou a um problema estrutural? Você precisa fazer essa pergunta, principalmente quando se trata de demissão, porque a primeira resposta ela é muito comum. Você dizer que está reagindo a um conflito pessoal é mais comum do que você dizer que está reagindo a um problema estrutural, tá certo? E aí, por fim, e eu não vou encerrar a live porque eu tenho uma ferramenta para mostrar para vocês, mas por fim, antes dessa ferramenta, uma ferramenta que eu tenho usado muito e os meninos vão conhecer, que a gente está fazendo o módulo de liderança, e no módulo de liderança nós estamos falando sobre retenção de pessoas, certo? Ou seja, eu estou falando lá na mentoria, que é amanhã. Na mentoria eu estou falando o contrário do que eu estou falando aqui hoje. Aqui eu estou ajudando vocês a demitir pessoas, mas lá eu estou ajudando vocês a reter pessoas. E eu vou entregar uma ferramenta que se chama Equilíbrio de Nash, Teoria dos Jogos, que eu uso bastante no meu dia a dia. É outra ferramenta muito massa para você identificar oportunidades e fazer acontecer com decisões extremamente assertivas através do Equilíbrio de Nash. É o jogo do ganha-ganha. Eu vou explicar isso já para vocês, vou explicar de forma bem rápida, porque nós já temos 1 hora de live. Incrivelmente, passou muito rápido. Mas a apresentação para o dono, ela precisa ser estruturada em 3 pontos. O problema, a solução mais eficiente e o impacto positivo no resultado.
Entregou isso, negão. Esquece. Esquece. A gente chega naquela situação. Ó. Você pode até não conseguir atingir seu objetivo no curtíssimo prazo, mas você planta para o médio e longo prazo. Às vezes até para o curto. Às vezes você não tem aquilo que você quer naquela hora, mas você jogou uma bomba extremamente assertiva, com números, provas, e ele não conseguiu refutar sua hipótese, porque você estava preparado. Ele chegou tentando. Ele vai dizer, não, mas e se fizer isso, isso e isso, e você está lá, ó. Uma resposta em cima da outra, uma resposta em cima da outra, não uma resposta vaidosa. Eu agora reajo a qualquer conflito com números, principalmente com a patroa. É isso mesmo, é isso aí, Azê. Então, ó, sem vaidade, nem em relação aos dados que você coletou. Você não pode ter vaidade nem em relação aos dados coletados. Quando eu falei com o Jack hoje, eu disse assim, Jack, pode ser que você esteja certo. Pode ser que as vendas tenham aumentado. Mas você está afirmando sem dados. Quando eu falei com a Z no dia sobre o desperdício, eu disse a Z, pode ser que você esteja certo. Eu já vi isso muitas vezes e eles estavam errados, mas pode ser que você esteja certo. Mas você não pode afirmar porque você não tem dados, você não coleta, você não pesa seu lixo, você não pesa seu buffet, você não pesa... Você precisa fazer isso para você poder ter informações para chegar, sentar numa mesa e discutir com propriedade. Sem sombra de dúvidas. Porque você tem isso coletado. E você não manipula os dados. E você vai sofrer a tentação de manipular os dados, viu? Eu garanto. Então você tem que ter um senso crítico fodido também, porque você vai sentir vontade de manipular esses dados. Nossa, como vocês vão sentir vontade de manipular esses dados? Eu digo isso porque eu sinto vontade de manipular os dados. Porque eu tenho tanta convicção que às vezes um dadinho assim eu já digo, pronto, isso aqui já prova, mas o dono não vai ver, então eu vou dizer que é tanto. Não façam isso. Não façam isso. Uma vez eu disse numa live que já menti muito em currículo. Vocês lembram? Menti demais em currículo. Nunca menti com dados. Nunca menti com dados. Nunca manipulei os dados. Às vezes você só precisa daquele dadinho para plantar a semente que precisa ser plantada. Basta você controlar sua ansiedade do curtíssimo prazo. A gente quer tudo para ontem. Mas não é assim que funciona. O crescimento em cozinha é lento. É lento. É como eu disse, leva 12 anos para maturar uma carreira. Então, vai ter, claro, vai ter gente que vai performar muito rápido. Tem pessoas brilhantes por aí que vão performar muito rápido em cozinha, mas não é a massa. A massa vai levar 12 anos. Então, se você leva 12 anos para performar, desiste dessa parada de querer ter tudo no curtíssimo prazo. Controla sua frustração, se autorregula e vai plantando com consistência. 1% todo dia, 3 vezes melhor do que no ano passado. Entregando com força, entregando dados, e daqui a acolá você solta aquela frase maravilhosa. Rapaz, deu merda aqui por causa disso. Como é que você sabe? Porque eu medi aqui, ó. Olha esse relatório, segura aí. Pronto. Aí entregou, sai de cena. Não deixa a vaidade tomar conta. Não manipula dados. Pode ser uma besteirinha desse tamanho. Agora você lembre de uma coisa. 1 quilo de arroz jogado no lixo todos os dias dá R$5.000 por ano. 1 quilo de arroz jogado no lixo todos os dias dá R$5.000 por ano. Então, tenham paciência. Porque se vocês estão do lado dos números, sabem falar a língua do dono, a coisa vai acontecer. Tenho certeza disso, a coisa vai acontecer. Certo? Equilíbrio de Nash e teoria dos jogos. Cara, eu tenho tesão da porra por isso aqui. Vocês não sabem, mas eu fiz economia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte antes de ser cozinheiro. E, cara, isso aqui é incrível, isso aqui. Não sei se vocês já viram Uma Mente Brilhante, um filme com aquele Russell Crowe. Ele é Nash. Ele é esquizofrênico e tal. E ali ele mostra. Então, quem não viu, assista Uma Mente Brilhante.
de Russell Crowe. Ele apresenta Nash, né? O equilíbrio de Nash. Nash foi o dono de uma frase que ficou conhecida, porque na época da Grande Depressão, ele chegou como conselheiro do Estado, né? E ele disse assim: contrate pessoas para abrir buracos ao lado das estradas. E aí? E depois que os buracos estiverem abertos? Aí você contrata elas para fechar. Vocês têm noção do brilhantismo disso? Você gera renda. E gerando renda, gera consumo. Danada, 1 quilo de arroz no lixo da formiga. Tá aqui o relatório. Palhaço. Então assistam Uma Mente Brilhante para conhecer quem foi John Nash, tá certo? E aí, e o equilíbrio de Nash, aqui eu pedi a ajuda da inteligência artificial para escrever uma frase que eu conseguisse resumir para vocês o equilíbrio de Nash de uma forma bem lúdica, bem tranquila de vocês entenderem. E é assim, ó. O equilíbrio de Nash é quando dois lados, que nesse caso é chefe e dono, escolhem estratégias onde nenhum tem vantagens em mudar sozinho. Por isso que eu digo, é uma estratégia de ganha-ganha. Todo mundo ganha. Ó. É quando dois lados escolhem estratégias onde nenhum tem vantagem em mudar sozinho. Porque ambos sabem que se mudarem sozinhos, vão perder. Então, esse é o equilíbrio de Nash. Então, se você precisa de algo, você precisa precisa entender um jogo, bolar um jogo, onde você consiga ter informações para chegar num ponto de equilíbrio onde os jogadores não querem abandonar esse equilíbrio, porque ele é ganha-ganha. Todo mundo ganha. Quando você toma uma decisão que leva o dono a não ter motivo para te barrar, porque o resultado é bom para os dois lados. Esse é o equilíbrio de Nash. Aí eu vou falar rapidamente aqui para vocês, porque o nosso tempo acabou, mas eu vou só ler a estrutura que eu montei aqui. É uma estrutura que os alunos vão conhecer na mentoria a partir de amanhã, que é o seguinte: primeiro você precisa identificar os jogadores. Aí quem são os jogadores? É o chefe e o dono. O chefe quer demitir. Quais são os objetivos do chefe em demitir? Melhorar a performance ou reduzir problemas da equipe. E o dono quer preservar o caixa e a estabilidade da operação. Antônio está dizendo aqui: o filme é maravilhoso, uma luta com os fantasmas, medos e a realidade. Resultou em muitas teorias sobre a geopolítica, teoria dos jogos. Muito bem. O filme é maravilhoso mesmo. Eu vou até assistir de novo. É um filme que eu gosto muito, eu já assisti algumas vezes. Eu só não assisti mais que o Poderoso Chefão, que eu assisti 47 vezes. Poderoso Chefão 1, eu assisti 47 vezes. Mas o Equilíbrio de Nash eu devo ter assistido umas 3 ou 4. Olha aí, chegou o Lucas aí, ó. Essa live aqui foi pergunta dele. Vamos lá. Então, quais são as estratégias possíveis nesse jogo que nós estamos montando? Quais são as estratégias possíveis? Propor demissão imediata, propor uma alternativa ou adiar uma decisão, aos 3 jogos. Propor uma demissão imediata, propor uma alternativa ou adiar uma rescisão, uma decisão. E as estratégias do dono. Então, um jogador já tem as estratégias de um jogador. E quais são as estratégias de outro jogador? Aprovar, negar ou propor outra solução. Essas são as estratégias do dono. Então aí eu vou pegar esse jogo e vou comparar todas essas estratégias. 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3. E vou fazer um jogo e entender qual deles me traz uma estratégia que vai manter os jogadores mais tempo jogando sem abandonar suas estratégias, porque é uma estratégia onde todo mundo ganha. Quais são os fatores principais a serem analisados? O caixa da empresa, o impacto operacional e o histórico do funcionário, o custo de oportunidade e a reputação interna. Aí dentro de cada uma dessas estratégias, que serão 9 estratégias montadas, eu vou analisar esses fatores. Eu vou analisar esses principais fatores
caixa da empresa, impacto operacional, histórico do funcionário, custo de oportunidade e reputação interna. A fórmula é: chefe lista ganhos e perdas da demissão, dono lista ganhos e perdas de não demitir. Isso é tudo você, tá? Você não está fazendo entrevista com o dono, não. Você está listando isso aí no jogo. E o equilíbrio está na solução onde o ganho líquido de ambos é positivo. Por isso que é uma estratégia ganha-ganha. E é por isso que as pessoas tendem a não abandonar suas estratégias, porque no longo prazo todo mundo ganha também. Certo? Se o chefe prova que a permanência custa mais caro que a saída, o dono não tem vantagens em negar. Se o chefe não prova, o dono nunca vai ceder. Isso é teoria dos jogos. E aí isso, Azenildo, Laice, Lucas, meus alunos que estão aqui hoje. Amanhã nós vamos conhecer a teoria dos jogos, exatamente para saber a hora de reter e a hora de demitir. Então nós estamos falando sobre retenção, como diminuir o turnover, como diminuir o absenteísmo. E nós vamos partir da teoria dos jogos com várias e várias estratégias. Aumento de salário, aumento de gratificação, folga extra, várias situações que nós vamos começar a analisar para montar vários jogos, e esses jogos a gente conseguir entender qual é a estratégia ganha-ganha que vai reter mais funcionários, engajando estes operadores com os nossos processos, gerando motivação e engajamento, certo? Então não percam amanhã, pelo amor de Deus, vai ser técnico pra caralho, vocês vão conhecer um negócio foda que vocês nunca viram na vida de vocês, tá certo? Então, o dono, ele não nega a autonomia de vocês por causa do ego. Ele nega por autopreservação. Ele nega porque não confia no seu julgamento. E você só vai ganhar o direito de decidir quando você provar que você sabe falar a língua do cara. E é isso que eu tenho ensinado na mentoria espartana, é isso que eu tenho ensinado nas lives o tempo todo. Foi por isso que eu me posicionei de forma tão precisa para chefes de cozinha e não de repente para cozinheiros e tal. É por isso que a minha mentoria ela evolui um pouco mais lentamente do que as outras, porque o meu posicionamento é super nichado. Eu sei quem eu quero lá dentro. Eu quero pessoas como vocês, como a Z, como Laice, como o Lucas, que têm obediência cega, que estão querendo desenvolver senso de urgência, firmeza de propósito, atenção ao detalhe, que tem hoje disponibilidade física e emocional, assertividade, que estão prontos para controlar os tempos, inclusive o tempo do seu crescimento, neutralizar as ameaças da ansiedade com algum protocolo, certo? Que estão prontos para ancorar a sua autoridade através do padrão, do padrão da presença, do silêncio e da coerência. É isso, certo? A autoridade é ser o primeiro a provar que a sua decisão vai resolver o problema certo, da forma certa, com o menor custo e o maior resultado. Beleza? Então, se vocês hoje, quem está aqui, quem acompanhou a live, quer conhecer essa mentoria de quem eu falo tanto, dos meus alunos que estão aqui, quem quiser hoje viver isso de verdade, quem tiver assim pronto, bora, fala comigo, manda aí um sim chefe aí, que a gente cai pra dentro, eu converso com vocês e a gente vai junto aumentar essa performance, investir nessa carreira aí, fazer vocês falarem a língua do dono e fazer vocês demitirem quem vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, porque vocês são foda. E o cara não tem como negar isso. Beleza? É isso. Obrigado mais uma vez. Live número 44, 11 meses fechadas. A dieta cetogênica está trazendo clareza, né? É ferramenta de autoridade também, a alimentação certa. Não tenha dúvidas, mestre Antônio Andrés. Apesar de que neste momento eu não estou na cetogênica. Eu abandonei a caverna nesse final de semana. Preciso confessar isso para vocês. Minha semana acabou resultando num desgaste, num micro burnout, vamos dizer assim. Eu não gosto dessa palavra, eu
eu não me deixo muito abalar por essas coisas, mas tive um micro burnout aí, vamos dizer assim, e superei já nesse final de semana também. Estou pronto para voltar para a caverna. Edinho, se você estiver vendo essa live, meu amigo, você não está só, viu? Eu trouxe você para dentro, deixei você só, mas não deixei só não, eu volto. Beleza, meus amigos? Então até terça-feira que vem com mais uma live espartana, a número 45, e o início aí do 12º mês. Beleza? Tem direito, claro que tem direito. Meu amigo, tudo na vida tem que ter respiro. Inclusive, Andrés é o autor da frase: quem não sabe descansar não sabe trabalhar. Eu escutei pela primeira vez da boca dele lá na África, lá em São Tomé e Príncipe, no Clube Santana. Quem não sabe descansar não sabe trabalhar. Abração, gente. Nos vemos segunda-feira que vem aqui no Instagram, na nossa live espartana. E nos vemos amanhã, meus alunos que estão aí presentes. Nos vemos amanhã na mentoria, continuando o nosso pilar, nosso 5º módulo do pilar de liderança. Abraço a todos e até semana que vem.